Olá, eu sou Micaele de Souza Mâncio e eu vou apresentar sobre a estimulação elétrica funcional para a reabilitação de pacientes com hemiparesia espática após o AVC. Mas qual que é a importância desse tema? Bem, o AVC é uma das principais causas da incapacidade neurológica no mundo, afetando mais de 12 milhões de pessoas durante o ano. Entre os sobreviventes, cerca de 80% apresenta hemiparesia, que seria a fraqueza associada ao membro afetado. Juntamente a ela, tem-se também a espasticidade, que seria a rigidez desse membro. Quando essas duas condições estão associadas, isso afeta diretamente na qualidade de vida do paciente. Além disso, estudos indicam que os pacientes sentem que a recuperação dos membros superiores é mais lenta e complexa do que quando comparada dos membros inferiores, fazendo com que se torne ainda mais urgente essa busca por estratégias eficazes na reabilitação, pois a atual abordagem de fisioterapia e de recuperação apresenta limitações, portanto, procurar alternativas como a estimulação elétrica funcional é muito importante a fim de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas o que seria essa estimulação elétrica funcional? Ela é uma técnica que aplica impulsos elétricos nos nervos motores para ativação dos músculos que estão paralisados ou enfraquecidos. Essa ativação faz com que haja movimentos funcionais, mesmo na ausência de controle voluntário do mesmo. Essa movimentação pode auxiliar muito em tarefas básicas do dia a dia do paciente, tornando-os mais independentes. Além disso, a estimulação elétrica funcional é dada como muito promissora para a reabilitação neuromotora e também há indícios que ela tem capacidade de promover uma reorganização cortical e ganhos funcionais importantíssimos para o corpo, a fim de recuperar o movimento do músculo. Mas o que ainda precisa ser estudado sobre isso? Bem, apesar de ser uma técnica muito promissora, ainda há pouquíssimos estudos que associam a estimulação elétrica funcional com os membros superiores. E os estudos que existem sobre isso geralmente possuem protocolos diferentes, e isso acaba dificultando na consolidação de informações e dados a fim de testar a eficiência dessa técnica. Além disso, é muito importante que haja um estudo a fim de técnicas de reabilitação que, além de serem eficazes para o paciente, também seja acessível, dado o número de pessoas que sofrem com AVC e que, junto e por causa deste AVC, apresentam essa fraqueza e essa rigidez no membro, afetando diretamente na sua qualidade de vida. Diante desse cenário, o estudo tem como objetivo analisar os efeitos da estimulação elétrica funcional na reabilitação dos membros superiores em pacientes com hemiparesia espática pós-AVC, a partir de uma revisão narrativa da literatura. E para obter esse resultado, como objetivo específico, nós temos, então, a descrição das principais sequelas motoras do AVC, explicar como a estimulação elétrica funcional funciona, comparar os resultados com as outras terapias convencionais ou atualmente existentes, avaliar as evidências científicas disponíveis, analisar os desafios como custo e acesso e, por fim, propor recomendações a fim da ampliação da aplicação dessa estimulação elétrica funcional. Como metodologia de estudo, a pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão narrativa da literatura usando uma abordagem qualitativa dos dados. Para isso, os estudos foram coletados através dos sites como PubMed, Cielo, Scopus e outras bases como essa de artigos. Para encontrar os artigos e selecioná-los para a construção desse estudo, o foco deles envolviam principalmente a aplicação da estimulação elétrica funcional em pacientes pós-AVC, principalmente quando se falavam de membros superiores. Mas o que os estudos falam sobre essa técnica? Os estudos indicam que a estimulação elétrica funcional pode sim contribuir para a melhora da funcionalidade dos membros superiores, reduzindo a hemiparesia e a espasticidade. Entretanto, eles ainda reforçam a necessidade de protocolos especializados ao paciente, considerando o perfil
o tempo a qual ele está iniciando a reabilitação após o AVC e a forma com qual essa técnica vai ser aplicada ao mesmo. Portanto, eu reforço a importância de realização de estudos e de ter mais dados sobre a aplicação dessa técnica em pacientes que sofreram AVC relacionados a membros superiores. Mas como esse estudo vai impactar socialmente e educacionalmente a sociedade? Bem, ele vai impactar fortemente através da contribuição do aprimoramento da formação acadêmica e profissional dos estudantes da área de saúde, incentivando a pesquisa científica e a produção científica com impacto social e também apoiando as políticas de saúde pública a fim de tornar os tratamentos de reabilitação mais eficientes e igualitários para toda a população. Sobre as contribuições esperadas com esse estudo seria fortalecer o corpo de evidências que a estimulação elétrica funcional tem e, ao mesmo tempo, fornecer um direcionamento sobre futuras investigações clínicas sobre esse tema, que ainda é muito pouco investigado. E, além disso, a intenção é que essas informações ajudem a otimizar as práticas clínicas de reabilitação, oferecendo suporte para a tomada de decisões terapêuticas em reabilitação de pacientes pós-AVC que apresentem hemiparesia e espasticidade. Por fim, a estimulação elétrica funcional se demonstra muito promissora para a recuperação dos membros superiores de pacientes que sofreram com AVC e que apresentam hemiparesia e espasticidade. Entretanto, ainda é necessário a realização de muitos estudos sobre o tema a fim de aprimorar os protocolos que já existem ou de viabilizar outros, a fim de dar um suporte clínico para a utilização dessa técnica para os pacientes que sofreram com AVC. Gostaria de agradecer pela atenção. Espero que a apresentação tenha demonstrado a importância de se realizar estudos sobre a estimulação elétrica funcional a fim de promover uma reabilitação dos membros superiores de pessoas que apresentaram hemiparesia e espasticidade após sofrer um AVC e demonstrar que estudo sobre esse conteúdo é muito importante para o desenvolvimento da ciência e da técnica de reabilitação.